Na noite de 22 de outubro de 1989, a pequena cidade de St. Joseph, Minnesota, estava se preparando para o fim de semana. Era um lugar onde o sonho americano parecia tangível e seguro, uma cidade de apenas alguns milhares de habitantes, onde os vizinhos se conheciam pelo nome e as crianças brincavam lá fora até as luzes dos postes acenderem. Essa ilusão de segurança perfeita, esse profundo senso de comunidade, estava prestes a ser despedaçada para sempre. Jacob Vetterling, de 11 anos, voltava de bicicleta de uma loja de conveniência próxima com seu irmão e um amigo. Era uma noite de domingo simples e tranquila, uma que deveria ter terminado com lição de casa, televisão e o conforto familiar de suas próprias camas. Mas em algum lugar daquela estrada rural familiar, no crepúsculo, Jacob Vetterling desapareceu sem deixar vestígios. Por quase 3 décadas, ninguém soube o que aconteceu com ele, até que a confissão de um homem, nascida de uma reviravolta investigativa impressionante, finalmente revelou a verdade horrível. Antes de continuarmos, por favor, clique no botão curtir, like, para que mais pessoas possam ver este caso, e inscreva-se no canal com todas as notificações ativadas. Dessa forma, você nunca perderá uma investigação de caso arquivado, Cold Case. Também queremos saber de onde você está nos assistindo, então deixe-nos saber nos comentários. Cada comentário, cada compartilhamento, ajuda a evitar que essas histórias desapareçam na história. Era uma noite de outono nítida e clara no centro de Minnesota. O tipo de noite em que se podia sentir o cheiro forte de fumaça de lenha no ar e ouvir o farfalhar seco das folhas se movendo pelos campos de milho colhidos. Jacob Vetterling, de 11 anos, estava passando o fim de semana com sua família, seus pais, Jerry e Patty Vetterling, e seus irmãos, Amy e Trevor. Os Vetterlings viviam em uma área rural fora de St. Joseph, uma casa branca recuada da estrada, cercada por espaço aberto. Aquele domingo, 22 de outubro, havia começado como qualquer outro, cheio das alegrias simples da infância. Os meninos tinham assistido a um filme em casa e então decidiram ir de bicicleta até uma loja de conveniência local, Tom Thum, a apenas 800 metros de distância, para alugar um vídeo e comprar alguns doces. Era um trajeto fácil que eles haviam feito inúmeras vezes. Jacob, seu irmão mais novo Trevor, de apenas 10 anos, e seu amigo Aaron Larson, de 11, saíram de bicicleta por volta das 20 horas. O sol havia se posto e o ar estava ficando frio, mas a rota era curta, familiar, eles acreditavam, perfeitamente segura. Eles compraram seus doces e alugaram o vídeo, conversaram com o atendente e começaram a pedalar de volta para casa. Eles saíram da estrada principal pavimentada e entraram na estrada de terra, um atalho conhecido como 80th Street South, que levava diretamente para a entrada de sua casa. Eles estavam a apenas alguns minutos de casa, uma bolha de luz e calor na escuridão rural. De repente, uma figura saiu das árvores que ladeavam a estrada, uma silhueta escura contra a luz que desaparecia. Ele usava uma máscara, na mão, segurava uma arma. A voz do estranho era baixa e gutural. Ele ordenou que os meninos jogassem suas bicicletas na vala e deitassem de bruços no chão. Ele se aproximou deles e exigiu saber suas idades, um por um. Os meninos, paralisados de terror, responderam. Vocês dois, ele latiu, apontando a arma para Trevor e Aaron, os 2 meninos mais novos. Corram para aqueles bosques e não olhem para trás. E quem olhar para trás levará um tiro. Os 2 meninos mais novos se levantaram desajeitadamente, chorando, e fizeram exatamente o que lhes foi dito. Eles correram o mais rápido que puderam para a escuridão dos bosques próximos, tropeçando em raízes, sem ousar olhar para trás. Eles ouviram a voz do homem uma última vez, perguntando a idade de Jacob. Então, nada. Um silêncio opressor e aterrorizante se instalou sobre o campo, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração frenética. Quando eles finalmente ousaram parar, para olhar para trás em direção à estrada, o homem e Jacob tinham desaparecido. Em questão de minutos, o pânico tomou conta da casa dos Vetterling. Trevor e Aaron invadiram pela porta da frente, histéricos, gritando que Jacob havia sido levado por um homem com uma arma. O mundo de Patty e Jerry parou. Era um pesadelo tornado realidade. Jerry pegou uma lanterna e correu pela entrada escura, gritando o nome de Jacob no ar frio da noite, sua voz engolida pelos vastos campos vazios. Patty ligou para o 911. Vizinhos, ouvindo a comoção e os gritos desesperados, saíram de suas casas. Em uma hora, a zona rural tranquila, geralmente cheia do som de grilos, estava cheia de carros de polícia,
suas luzes vermelhas e azuis piscando como uma nova e terrível constelação na escuridão rural. Policiais e voluntários começaram a chegar, carregando lanternas e se espalhando pela noite. Na manhã seguinte, a história dominou as notícias locais, em seguida, nacionais. Uma criança havia sido roubada de uma pacífica cidade de Minnesota, e ninguém tinha visto para onde ela foi. A comunidade de St. Joseph, com uma população de apenas 3.000 habitantes, se transformou da noite para o dia. A ilusão de segurança se foi, substituída por um medo frio. Pais que nunca haviam trancado suas portas agora as trancavam. Crianças não eram mais autorizadas a andar de bicicleta sozinhas ou ir para a escola sem supervisão. Nos dias seguintes, a busca se tornou uma operação massiva. Centenas de voluntários, agricultores em tratores, bombeiros, colegas de classe e estranhos, formaram correntes humanas e vasculharam campos, celeiros, bueiros e valas. Helicópteros varreram o terreno de cima. A polícia montou barreiras, entrevistando qualquer um que passasse pela área, mas não levou a nada. Não havia pegadas, nem marcas de pneus, nem fibras, e nenhuma testemunha que pudesse identificar o homem mascarado além do relato aterrorizado de 2 meninos. Jacob Vetterling parecia ter desaparecido no ar. O gabinete do xerife do condado de Stearns e o FBI rapidamente se juntaram à busca, montando um centro de comando. Em poucos dias, eles coletaram centenas de pistas. A linha telefônica tocava constantemente. Alguns achavam que o sequestrador era um fazendeiro local. Outros suspeitavam de um trabalhador itinerante. O FBI criou um perfil psicológico, um homem familiarizado com a área, confortável neste terreno rural, provavelmente solitário e quase certamente com um histórico de crimes sexuais. Os investigadores procuraram em pedreiras próximas, trouxeram equipes de mergulho para os rios, e até drenaram pequenos corpos d'água. Eles interrogaram todos os agressores sexuais conhecidos na região. Mas cada pista, cada entrevista, chegava a um beco sem saída. Semanas se transformaram em meses agonizantes. A busca diminuiu, mas a dor da família era constante. Patty Vetterling, seu rosto marcado por uma dor que nenhum pai deveria conhecer, tornou-se uma presença constante na televisão, implorando pelo retorno de seu filho. Sua voz, trêmula, mas surpreendentemente determinada, tornou-se um símbolo do pesadelo de todos os pais. Jerry continuou trabalhando com voluntários, organizando grupos de busca que continuaram muito depois que os esforços oficiais diminuíram. Com a aproximação do Natal, a família, em um ato desafiador de esperança, decorou uma pequena árvore perto da entrada da garagem onde Jacob foi levado, pendurando fitas azuis para ele. A comunidade seguiu o exemplo. Em todo o Minnesota, varandas, escolas e lojas exibiam fitas azuis, um ato silencioso e poderoso de esperança e uma oração silenciosa para que o menino voltasse para casa. O caso consumiu a vida dos Vetterlings. Eles se recusaram a perder a esperança, eles se recusaram a deixar Jacob ser esquecido. Sua história alcançou a atenção nacional, aparecendo em America's Most Wanted e Unsolved Mysteries. Celebridades e políticos compartilharam sua foto. Ainda assim, nenhuma pista sólida surgiu. Em 1990, cerca de um ano após o sequestro, um homem chamado Danny Irish foi interrogado pela polícia. Ele morava perto, correspondia à descrição geral e dirigia um carro semelhante a um visto agindo de forma suspeita perto do local do sequestro nas semanas anteriores. Os investigadores estavam esperançosos. Eles tiraram amostras de seus pneus e sapatos. Mas a ciência forense da época era limitada. Eles não conseguiram fazer uma conexão definitiva. Irish negou tudo, sem evidências concretas para detê-lo, ele foi liberado. A trilha esfriou novamente, desta vez por décadas. Ao longo dos anos 1990 e nos anos 2000, as forças policiais continuaram a perseguir rumores e avistamentos falsos. O rosto de Jacob, envelhecido por artistas forenses, apareceu em caixas de leite, cartazes e em inúmeros segmentos de notícias. Seu 12º aniversário veio e se foi. Depois o 16º. Depois o 21º. Cada vez que uma criança era encontrada segura ou outro suspeito era preso em outra parte do país, o telefone dos Vetterlings tocava, seus corações disparavam, apenas para serem esmagados novamente. Mas nunca era Jacob. Com o passar dos anos, o caso se tornou um dos casos arquivados mais assombradores da América. Patty e Jerry transformaram sua dor inimaginável em um propósito poderoso. Eles fundaram o Jacob Vetterling Resource Center, uma organização dedicada à segurança infantil e à prevenção de sequestros. Eles se tornaram defensores ferozes,
fazendo lobby incansavelmente em Washington. Seus esforços levaram diretamente à aprovação da Lei Jacob-Vetterlin de crimes contra crianças e registro de agressores sexuais violentos em 1994. Esta lei federal histórica foi a primeira do gênero. Exigia que os estados implementassem registros de agressores sexuais, o próprio sistema com o qual estamos familiarizados hoje. O caso de Jacob, em sua tragédia agonizante, já tinha começado a mudar a América, tornando milhões de outras crianças mais seguras. Em 2014, 25 anos haviam se passado. O caso estava totalmente arquivado. Jacob teria 36 anos. Foi quando os investigadores, armados com novas perspectivas e novas tecnologias, decidiram reexaminar tudo. E, ao fazê-lo, notaram um padrão perturbador que havia sido negligenciado décadas antes. Meses antes do sequestro de Jacob, vários meninos na cidade vizinha de Painesville haviam sido agredidos por um homem mascarado com uma arma. A descrição era estranhamente semelhante, mesma área, mesma voz baixa e gutural, mesmo método. Em 1989, esses casos foram tratados como separados. Agora, os investigadores os viam como uma linha do tempo, uma escalada aterrorizante, levando diretamente a Jacob. Aqui está o ponto de virada crítico, a incrível reviravolta que finalmente desvendou o caso. Em uma daquelas agressões em Painesville, o agressor havia deixado para trás evidências de DNA nas roupas da vítima. Na época, os testes de DNA estavam em sua infância e não produziram resultados. Mas agora, em 2014, os detetives submeteram novamente aquela velha evidência para testes modernos e avançados. E desta vez, eles tiveram um resultado. O perfil de DNA apontava para um homem, Danny Eilish. O mesmo homem que havia sido interrogado e liberado em 1990. Eilish foi imediatamente colocado sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em julho de 2015, os investigadores finalmente tinham o suficiente para prendê-lo, mas, crucialmente, não pelo assassinato de Jacob. Ainda não havia evidências diretas que o ligassem a isso. Eles o prenderam por 25 acusações federais de pornografia infantil encontradas em seu computador. Esta era a alavanca que eles precisavam. Durante meses, enquanto Eilish estava sob custódia federal, os detetives o pressionaram. Eles lhe contaram sobre a correspondência de DNA de Painesville. Eles o pressionaram sobre Jacob. Durante meses, ele negou o envolvimento. Então, em setembro de 2016, após 27 anos de silêncio, enfrentando uma vida inteira na prisão pelas acusações de pornografia, o muro de silêncio de Danny Eilish finalmente desmoronou. Ele concordou em falar. Ele concordou em confessar, em troca de um acordo. A confissão foi a reviravolta que ninguém esperava, não em sua totalidade. Foi o fim de toda a esperança, e o começo da verdade. Em detalhes arrepiantes e enojantes, Eilish descreveu o que aconteceu naquela noite em 1989. Ele estava dirigindo sem rumo por St. Joseph quando viu os 3 meninos andando de bicicleta. Ele confessou as agressões em Painesville, em seguida, confessou sobre Jacob. Ele admitiu que algemou Jacob, forçou-o a entrar em seu carro e dirigiu até um poço de cascalho remoto perto de Painesville. Lá, na escuridão, ele agrediu sexualmente o menino de 11 anos. Ele disse que durante a agressão, Jacob, chorando, perguntou, "O que eu fiz de errado?" Eilish alegou que, momentos depois, viu um carro da polícia passar na rodovia próxima. Ele entrou em pânico. Ele mandou Jacob se virar e atirou nele. Ele enterrou o corpo em uma cova rasa e foi para casa. Alguns dias depois, paranoico de que seria descoberto, ele voltou, moveu o corpo e o enterrou novamente em um campo. Por 27 anos, esse segredo permaneceu enterrado. Mas como parte de um complexo acordo judicial, Eilish concordou em levar as autoridades ao local exato. Em troca, ele se declararia culpado daquela única acusação federal de pornografia, e o estado de Minnesota concordaria em não acusá-lo pelo assassinato de Jacob, uma acusação que, mesmo com a confissão, poderia ter sido impossível de provar no tribunal depois de tanto tempo. Investigadores e equipes forenses seguiram Eilish, algemado, até um campo sob uma árvore solitária. E lá, eles desenterraram os restos mortais de Jacob, sua jaqueta de hóquei, e seus registros dentários confirmaram sua identidade. Após 27 anos, a busca por Jacob Vetterlin estava finalmente terminada. Quando a notícia foi divulgada, Minnesota congelou. A comunidade que havia se agarrado a fitas azuis de esperança por um milagre, em vez disso, recebeu um desfecho da maneira mais devastadora possível. No tribunal,
Irish, como parte do acordo, admitiu publicamente o sequestro, agressão e assassinato de Jacob Vetterling. Ele foi condenado a 20 anos de prisão federal pela acusação de pornografia infantil, o máximo permitido. Durante a sentença, Patty Vetterling falou diretamente com ele, sua voz cheia de uma força que cativou a nação. Você tirou nosso raio de sol, disse ela entre lágrimas. Você machucou tantas pessoas. Mas você não pode tirar a luz que Jacob trouxe a este mundo. Jacob, não vamos deixar você ser definido por como morreu. Nós o definiremos por como você viveu. Jerry Vetterling acrescentou que a confissão, embora agonizante, permitiu que a família finalmente trouxesse Jacob para casa e lhe desse o enterro que ele merecia. O caso de Jacob Vetterling mudou a América. Seu desaparecimento provocou indignação nacional e uma reforma completa em como os casos de crianças desaparecidas eram tratados. A Lei Jacob Vetterling, nascida da dor de seus pais, tornou-se a base para todos os registros modernos de agressores sexuais. Sua história é uma lição dolorosa sobre o poder da persistência, envolvimento da comunidade e a marcha agonizantemente lenta da justiça. A família Vetterling continua a advogar pela proteção infantil. Patty costuma dizer que, embora a história tenha terminado em tragédia, o espírito de Jacob vive através das vidas salvas por causa das lições aprendidas com seu caso. Ela insta os pais: o mundo não é um lugar mais assustador. Estamos apenas mais conscientes. Não podemos amar nossos filhos com medo. Devemos amá-los com esperança. O caso de Jacob Vetterling é mais do que uma história sobre perda. É sobre como a dor inimaginável de uma família foi forjada em um escudo para proteger crianças que eles nunca conheceriam. É sobre tempo, verdade e o poder de nunca desistir, mesmo quando as respostas parecem impossíveis de encontrar, mesmo quando estão enterradas sob 27 anos de mentiras. A memória de Jacob nos lembra que por trás de cada arquivo de caso arquivado existe uma vida humana, uma criança, um pai, uma história que vale a pena lembrar. Então, esta noite, enquanto o sol se põe sobre os campos tranquilos de St. Joseph, Minnesota, quase se pode ouvir o eco das risadas das crianças que um dia encheram aquelas estradas, um lembrete assombroso e agridoce de uma inocência perdida, mas que, através da vigilância de uma nação inteira, nunca foi esquecida. O que você acha deste caso e do acordo judicial que levou à confissão? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários, mas, por favor, mantenha-os respeitosos à memória de Jacob e sua família. Se você gostaria de ver mais histórias de crimes reais como esta, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhá-lo para que mais pessoas possam aprender sobre essas histórias, e talvez, apenas talvez, ajudar a trazer respostas para outras famílias que ainda esperam por justiça.